Graças a Deus por essa manhã. O Senhor já falou fortemente ao nosso coração, já constrangeu o nosso coração nessa manhã para que a gente se alinhe, à vontade dEle. Através dos louvores nós fomos ministrados pelo Senhor. E agora vamos para a palavra. Vamos meditar no Salmo 29. Obrigada, Senhor. Salmo 29. Diz assim a palavra do Senhor: honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. E em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Esse salmo, ele não é muito conhecido, Não é um dos mais conhecidos da Bíblia. E ele é um salmo de louvor, que nos convida a render adoração e a louvar a Deus. E também, ele é um salmo que a gente chama de salmo real. O que é um salmo real? É um salmo que entroniza a Deus enquanto rei. Fala da realeza, do governo de Deus, do seu reinado supremo, da sua glória e da sua majestade. E o salmista inicia convidando todos os seres celestiais a renderem louvor àquele que está sentado no trono e governa o mundo desde sempre. E governará para sempre. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que não importa o que você creia durante sua vida, no que você acredite, no que você passe a vida acreditando. Não importa se os homens se rebelam contra Deus ou declaram que não acreditam em quem Ele é. Não importa o estilo de vida que as pessoas adotem aqui enquanto estiverem na terra, uma coisa é certa. Naquele último dia, todos, sem exceção de ninguém, vão se dobrar diante dele e reconhecer o seu reinado. Por enquanto, tem muitos que não reconhecem a Deus como Rei Supremo, governante de todas as coisas. Mas naquele último dia, no grande e terrível dia do Senhor, todo joelho se dobrará. E absolutamente todos, os tiranos da terra, os ateus, aqueles que vão atrás de outros deuses, absolutamente todos vão confessar que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Romanos 14:11 diz assim: pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. A história vai terminar igual para todos. Todos se dobrando diante dele. E todos reconhecendo o reinado e o governo dele sobre a terra. E esse salmo de Davi, o foco do salmo, o centro do salmo, e que também é o título da nossa mensagem nessa noite. Gente, eu vou falar noite, não sei até quando, igual o Paulinho. Nessa manhã, é a voz do Senhor. O salmista traz uma reflexão da voz do Senhor.
E é interessante que nesse salmo, Davi provavelmente está contemplando uma tempestade. O cenário aqui é de uma tempestade. E os povos antigos, para os povos antigos, os cananeus e os demais povos ali, as civilizações que estavam em volta do povo de Israel, a tempestade significava ira divina, a ira dos deuses. Então, é normal que os povos pagãos tivessem medo de tempestade. Quando começava ali a trovejar e relâmpagos, eles já ficavam amedrontados, eles começavam a fazer sacrifícios para os seus deuses, para que aquela tempestade parasse, porque eles pensavam, meu Deus, qual Deus está irado? Por que ele está irado? O que nós fizemos? Ou será que há uma guerra no céu? Um Deus está guerreando com o outro e os povos ficavam atemorizados. E Davi está contemplando essa tempestade, descansado, entendendo que a tempestade é a manifestação da glória de Deus. A tempestade revela a grandeza de Deus, revela quem Deus é. E ele está descansado, ele está tranquilo. Enquanto os homens olhavam para a tempestade, perguntavam, que Deus está irado? Davi olhava para a tempestade e declarava, é a voz do Senhor. Porque o Senhor se manifesta nos fenômenos naturais, nas tempestades, né? A gente percebe a glória dele. E em Romanos, capítulo 1, no verso 18, vai dizer isso, vai trazer isso. Deus se revela na natureza, né? Então nós não tememos a tempestade, nós sabemos que é uma manifestação da glória de Deus, é algo que revela a existência, o caráter dele. Em Romanos 1,18 diz assim, assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Ele diz assim, e sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então, a tempestade, a natureza, tudo que Deus criou revela quem ele é. Não tem um ser humano que não saiba quem ele é. O ateísmo é um problema moral, porque o ateu sabe, no seu íntimo, que ele é. Ah, mas Deus não existe. Deus não existe. Tudo que existe tem começo e fim. Deus é, porque ele não foi criado e ele também não tem fim. E todo ser humano, toda a criação de Deus, todo ser que respira, entende isso. De forma que seremos indesculpáveis no último dia. Não sabia que isso que era verdade, não sabia que ele existia, não, porque os atributos dele são vistos na criação. E é isso que Davi está contemplando. Está contemplando a glória, a majestade, a grandeza de Deus em uma tempestade. E é interessante que Davi faz a menção da voz do Senhor nesse salmo, 7 vezes. 7 vezes ele fala sobre a voz do Senhor. E nós sabemos que o número 7 na Bíblia significa perfeição. O completar de algo, a consumação e a totalidade. Então a gente vê os 7 dias da criação. Tudo ficou lindo, perfeito, não precisava de mais complemento. Perfeito, fechou-se o ciclo. As 7 igrejas do Apocalipse. Então não é uma coincidência que Davi fale 7 vezes da voz do Senhor, porque ele quer nos levar justamente nesse lugar de completude, de perfeição da voz dele. A voz do Senhor não precisa de ser melhor equalizada. Ela não precisa ser mais potente. Não há o que melhorar na voz dele. A voz do Senhor é perfeita. Então, qual que é o problema? Aliás, tudo no Senhor é perfeito. Não só a sua voz, todos os seus atributos, o seu caráter. Não há nenhum defeito em Deus. Não há nenhum senão. Nele não tem mudança nem sombra de variação. E o salmista também no Salmo 139 vai dizer, eu te louvo, porque tuas obras são perfeitas. E tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é perfeito. Todas as suas obras são perfeitas. O seu caráter é perfeito. E a sua voz é perfeita. Não há defeito na voz dele. E a pergunta que fica é, se não há defeito na voz de Deus,
se ela tem o volume certo, ela está muito bem equalizada, o salmista diz que a voz dele troveja. Por que nós não escutamos muitas vezes? Se a voz dele é perfeita, por que por vezes nós não a escutamos? O problema nunca está no Senhor. O problema sempre vai estar em nós. O problema está no ouvinte. Pensem comigo, quando eu fui fazer os testes de audição, e também quando eu fui fazer os testes de audição do Isaac, tinha lá um desenho, e o último som no desenho era uma turbina de avião. Ou seja, era o som mais alto ali, acredito eu, que o ouvido humano podia captar. E eles estavam fazendo os testes para ver o que ele era capaz de escutar. E em último lugar, o mais alto, que tinha lá mais potência, mais decibéis, estava uma turbina de avião. Ou seja, é um som muito alto. É um som dos mais altos que tem. Nesse momento, lá no aeroporto de Maringá, pode ser que tenha algum avião decolando. Mas você, na sua casa, se você não mora do lado do aeroporto, você mora aqui nessa região da igreja, ou agora aqui na igreja, a gente consegue escutar um avião decolando? Nós não conseguimos escutar. Tem algum problema com o som das turbinas? Nós não conseguimos escutar porque talvez os motores não estejam potentes o suficiente? A gente não escuta porque talvez a tecnologia do avião não seja tão boa? Nós não escutamos a turbina do avião que está lá no aeroporto porque nós estamos longe do aeroporto. Nós estamos longe da turbina. E muitas vezes nós não escutamos a voz do Senhor, não é porque ela não é audível o suficiente, porque ela não está alta, ou porque talvez, não está tão claro. Nós não escutamos porque nós estamos longe. Longe da voz. O problema nunca é a voz dele. E a gente começa, a gente comentou isso na célula, que a gente vive desde o Jardim do Éden. A humanidade vive uma crise de responsabilidade. Ninguém mais quer se responsabilizar por absolutamente nada. A gente culpa as pessoas, é culpa do outro, é culpa de alguém. A gente sempre tende a culpar uma pessoa por algo. E quando a gente não tem ninguém para culpar, a gente começa a culpar Deus. A gente fala coisas do tipo, Deus não me ama. Ou, vocês já ouviram isso, ou já até falaram, né? Até falamos às vezes, Deus não se importa comigo. O que a pessoa que diz Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não fala comigo, está dizendo? O problema não está em mim, não. O problema está em Deus. É Ele que não me ouve. O problema é Ele, porque Ele não me ama. O problema é Ele, por quê? Porque há uma crise de responsabilidade. Eu não quero olhar para mim e dizer, a culpa é minha, o Senhor não tem problema nenhum. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? É óbvio que o problema não é o Senhor. Mas a gente tem uma mania de falar que é Deus que não fez algo. No Éden aconteceu justamente isso, o homem peca. Quando ele peca, na viração do dia, todos os dias ali à tardezinha, Deus vinha conversar com ele. Quando o dia estava ali passando do dia para a noite. Vocês já perceberam? Eu acho que não é só eu que tenho esse sentimento. Mas quando o dia está acabando e começa a escurecer, a gente tem uma sensaçãozinha de tristeza. Por que a gente tem essa sensação? Já pararam para pensar? Porque era justamente nessa hora que Deus descia no Éden para falar com o homem. E nós somos criados para isso, para se encontrar com Ele todos os dias. Como a gente é a criação dEle, todo mundo vai ficar triste nessa hora, porque a gente foi criado para se encontrar com Ele. E aí, Deus descia para falar com o homem. Mas como o homem pecou, o que Ele fez? Se afastou e se escondeu de Deus. E Deus desce, Deus não pergunta assim, Adão, o que você fez, Adão? Não, Deus pergunta, Adão, onde você está? Porque o que você fez te afastou de mim. Aí Adão começa a culpar a Eva culpa a serpente, está vendo? Ninguém assume a culpa por estar longe de Deus. É Deus que não se importa, é Deus que não me ama. O problema
é sempre a nossa distância. Entendendo que o problema é a minha distância da voz e não a voz de Deus, o que eu tenho que fazer? Me responsabilizar e me aproximar dele. E por que é eu que tenho que me aproximar dele? Porque ele já fez tudo. Uma vez que nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus e fomos separados da presença de Deus, ele envia o seu único filho para nos reconciliar com ele mesmo, para que a gente pudesse voltar e se aproximar dele. Eu tenho que me aproximar dele? Sim, porque a parte dele nessa reconciliação já foi feita. Deus não me ama, que heresia é essa? Deus rasgou o filho dele na cruz para que você pudesse ter comunhão com ele. Agora nós ficamos parados exatamente no lamaçal do pecado, no mesmo lugar, com as mesmas práticas, não voltamos o nosso coração para o Senhor e dizemos que é Deus que não me ama, é Deus que não se importa comigo, sendo que ele já fez absolutamente tudo. Falta o nosso movimento agora de se aproximar. Tiago, capítulo 4, verso 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O primeiro passo é meu. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração, vocês que ficam, ora no mundo, ora com Deus. Ora se firma, ora não. Ora a playlist é gospel, ora o sertanejo. Purifiquem vocês que têm a mente dividida, limpem vocês o coração de vocês, tomem uma postura, e que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, ou seja, olhe para a sua situação de distância de Deus, e não fique lamentando que Deus se esqueceu de você. Comece a lamentar a sua situação, a minha situação de rebelião contra Ele. Que haja tristeza em vez de alegria. Aí ele diz: e humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Mas é difícil a gente se humilhar diante de Deus e dizer assim. Sabe que no domingo passado, o Richard trouxe uma palavra aqui sobre o filho pródigo. E a grande virada do filho pródigo, a gente até comentou na célula, foi justamente isso. O filho pródigo, por livre e espontânea vontade, ele representa nós, né? O filho pródigo nos representa. Ele decidiu pegar todas as coisas dele e sair da casa do pai. Ele devia ter lá seus motivos, né? A regra da casa do pai é muito difícil, o meu irmão é um chato. Ele estava lá, de saco cheio da casa do pai. Aí ele pensa, eu vou pegar minhas coisas e vou viver minha vida. Ele toma a decisão de se afastar da casa do pai. Quando ele se afasta da casa do pai, ele entra o quê? Em crise. Aí ele está lá, não tem emprego, não tem o que comer, cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos. O filho pródigo está numa profunda crise. E o que ele fala? Meu Deus, os empregados do meu pai têm comida, têm fartura e eu estou aqui. Eu vou voltar. Aí ele começa a dizer, eu vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou voltar, eu vou me responsabilizar por que eu fiz. Ele não ficou lá no meio dos porcos, no meio daquela lavagem de porcos, falando assim, meu pai também não liga para mim. É isso que a gente faz. Ai, porque Deus também não liga para mim. Faz 6 meses que eu estou fora de casa, ninguém da igreja ligou para saber como eu estou. Ele podia falar, nossa, faz aqui 6 meses que eu estou aqui, meu irmão, eu nem sei notícia do meu irmão não veio me ver. Porque eu saí da casa do meu pai, porque o meu pai era tóxico. Porque eu saí da casa do meu pai, porque meu irmão era um chato, porque eu não concordava com a maneira que o meu pai administrava os bens, então eu saí. Então é por isso que eu estou aqui na crise. Cadê meu pai que não veio me buscar? Meu pai não me ama. É assim que a gente faz. Deus não me ama. Ou seja, eu me afastei dele, eu me rebelei por uma ofensa que atingiu meu coração, por uma mágoa que eu deixei entrar muitas vezes, por uma atitude minha
de total rebelião contra Deus, porque eu queria viver minha vida do meu jeito, porque eu não concordava com isso, porque eu não concordava daquilo. Aí eu vou me afastando do pai, aí eu entro em crise, e a culpa é o quê? Do pai que não me ama. E que a gente faça igual ao filho pródigo. Se responsabilize pela nossa distância de Deus. Deus está exatamente no mesmo lugar, assentado no seu alto e sublime trono, governando a terra. Quem se afastou? Fomos nós. O filho pródigo volta e se responsabiliza pela distância. E é engraçado que ele foi, pegou todo o dinheiro e torrou o dinheiro. Ele não voltou com um centavo. Mas pela atitude de reconhecimento dele, de responsabilidade, de humilhação que ele teve, porque ele foi se humilhar diante do pai, para voltar para perto do pai. O pai fala o que para ele? Não, meu filho. O pai beija, coloca roupa nova. Percebem que o pai coloca uma sandália nova. Ele não fala assim, você foi gastar seu dinheiro, torrar seu dinheiro, você me abandonou. Você fez... Não, o pai não joga nada na cara do filho. É isso que Deus faz com a gente, quando a gente se responsabiliza pelos nossos erros. Ele não fica falando também, olha o que você foi fazer, você está numa crise, porque você... Não, quando a gente volta e se responsabiliza, o pai nos recebe e nos coloca no mesmo lugar de novo. Porque o pai coloca até anel no dedo do filho. Sabe o que era o anel? O anel era o que eles usavam para fazer as transações comerciais. Significa que o filho tinha acesso de novo ao dinheiro do pai. Vocês têm noção que o pai fez isso? Não só colocou ele na posição de filho de novo, mas deu a ele o poder de administrar o dinheiro. Então é isso que o Senhor faz conosco quando nós nos aproximamos dele. E nos aproximamos de novo da voz dele. Ele devolve o nosso lugar de filho e devolve o nosso poder como filho. Devolve os nossos direitos de filho, sem questionar. Você não vê o pai falando assim, eu vou te devolver o anel, hein, mas cuidado. Não. Ele dá a ele o poder de novo de cuidar de dinheiro, que era justamente o que ele teve problema. E o que falta para nós? Falta fazer igual o filho pródigo. Se ele esperasse o pai ou o irmão ir atrás, ele ia estar lá até hoje. A gente precisa voltar. Quem se afastou fomos nós. Outro problema, se não tem problema com a voz do Senhor, o problema é com o ouvinte. Então nós não escutamos porque estamos longe, ou nós estamos perto e estamos ouvindo a voz dele, sim, mas ele está falando aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. E aí sabe o que a gente faz? A gente fala, eu não estou entendendo muito bem o que Deus está falando. Não está muito claro, não estou discernindo. A gente finge demência, porque ele está falando algo para nós que a gente não queria escutar. Às vezes ele está mandando a gente voltar lá e reparar um erro, aí a gente não quer voltar, porque já faz muito tempo. Às vezes ele está falando para a gente abandonar uma raiz de amargura, mas o que fizeram conosco foi tão injusto que a gente não quer abandonar aquela raiz de amargura e a gente finge que não está escutando, que é ele que está mandando. A gente não quer perdoar um ofensor, porque a ofensa foi muito grande e o Espírito Santo está falando, você precisa liberar perdão, você precisa liberar perdão. Deus está falando, mas a gente faz de conta que não entendeu muito bem. Mas a voz dele é clara. Muitas vezes é nós que estamos longe. Em Hebreus 13 vai dizer, por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, muitas vezes, nós ouvimos muito bem o que ele quer. Nós discernimos muito bem. A voz dele é alta, audível, clara e muito bem equalizada. É Deus te falando, você precisa tomar uma postura na sua vida, decidir algumas coisas. Você precisa se posicionar e servir a Deus verdadeiramente. Não é Satanás que está falando isso no seu ouvido. Quem está falando isso é o Espírito Santo. E você está fazendo o quê? Às vezes nós estamos fazendo o quê? Fingindo demência. Acho que não é a hora agora. Eu vou esperar resolver mais umas coisas. Vou acertar ali. E é a voz do Senhor clara falando. Primeiro ponto, não há problema com a voz do Senhor. Segundo ponto. No verso 3 desse salmo, diz assim, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala. A voz do Senhor se sobressai às nossas crises e angústias,
interiores. A voz do Senhor se sobressai sobre o mar. Às vezes nós estamos com turbulências no nosso interior. As águas no nosso coração estão agitadas, a gente está angustiado, a gente está ansioso. Há uma turbulência no nosso interior, ali uma crise de pânico, combinado com uma crise de ansiedade, combinado com uma depressão, combinado com um trauma de 500 anos atrás, e as nossas águas estão agitadas em angústias, e eu começo a me preocupar com o que está acontecendo na minha vida, e também começo a me preocupar com o que está acontecendo na vida de todo mundo, e aí o nosso interior começa a se agitar, e a Bíblia diz que a voz dele se sobressai. A voz do Senhor fala mais alto que as nossas crises emocionais. E sabe quando a gente está com esse mar revolto no nosso interior, uma crise, uma dificuldade, a gente escuta tantas vozes. É a voz do psicólogo, é a voz do psiquiatra, é a voz do pai e da mãe que se preocupa, é a voz daquele amigo que se preocupa, é a voz da crítica que diz que você está com frescura. A gente escuta tantas coisas e tantas vozes, e a voz do medo, a voz da insegurança. Só que o que a palavra de Deus diz aqui é que a voz dele está sobre isso. A gente consegue, mesmo em meio à crise, às angústias, às dificuldades, aos momentos de extrema tribulação e dificuldade, reconhecer a voz dele que se sobressai. Fala mais alto do que qualquer outra voz. Pode estar todo mundo falando o contrário, a voz dele vem e diz outra coisa, totalmente diferente, você vai conseguir discernir. Mas então por que eu não entendo direito o que ele está falando? Muitas vezes, a voz do Senhor é revelada na sua palavra. A Bíblia é a voz do Senhor falando conosco, extremamente acessível para nós. E por que a gente não ouve muitas vezes? Porque nós não temos o hábito de nos aplicar a palavra. Porque de que forma a voz do Senhor vem falar aos meus ouvidos no momento de crise, a vontade dele para mim? Quando eu entendo e lembro da palavra dele. Aí como é que eu vou lembrar da palavra dele se eu não tenho contato com a palavra dele? Se eu nunca leio? Se eu nunca medito, se eu nunca escuto, é a voz dele que vem no momento do medo, que a gente está lá morrendo de medo do que vai acontecer. A gente lembra da palavra que diz: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Quando você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. E quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Eu ouvi muitas vozes que me deram medo. Você vai padecer, você não vai conseguir, a situação vai piorar. Mas a voz da palavra de Deus que diz: não temas, ela se sobressai. Às vezes eu estou ansiosa, eu estou lá angustiada, e eu lembro da palavra que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Eu me lembro, não é para mim andar ansiosa, é para mim pegar a minha necessidade e fazer conhecida diante de Deus. Então, agora eu vou orar, eu vou me ajoelhar e vou falar: Senhor, estou ansiosa por isso, estou preocupada com isso. Então eu me entrego agora no seu altar, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Naquele momento meu coração vai se acalmar, porque a voz do Senhor se sobressaiu. Quando eu estou com medo, eu posso lembrar do Salmo 91. Ele diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Então eu posso descansar na voz dele. A gente precisa entender que nos momentos de crise a voz dele fala mais alto, mas a gente tem que ter contato com essa voz. Por que às vezes nós estamos passando crise de ansiedade, de medo, de tormenta, a gente fica angustiado e não consegue sair desse lugar de angústia? Porque a gente não lembra da palavra, porque a gente não tem contato com ela. Por isso a necessidade de eu conhecer isso aqui. Eu tenho muita dificuldade de gravar onde está escrito as coisas. Mas pelo hábito de ler, eu sei que está escrito lá em algum lugar isso está escrito. Está escrito, e foi assim que Jesus vence Satanás no deserto. Porque a voz de Satanás veio a tentar até Jesus, imagina a gente. Mas se você é o filho de Deus, ele dizia o quê? Está escrito.
E é isso que a gente tem que lembrar nos momentos de crise. A voz dele vai sobressair ao mar agitado do nosso coração. Terceiro ponto, a voz do Senhor é poderosa para atingir o mais altivo e resistente coração. No verso 4 do Salmo 29 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros e faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. Os cedros do Líbano eram árvores altíssimas, árvores muito resistentes, muito fortes. Os cedros do Líbano aqui representam o orgulho das pessoas, o coração altivo e endurecido de algumas pessoas. Sabe aquelas pessoas que se levantam e têm todos os argumentos que você imagina contra o Senhor e contra a sua palavra? Pois bem, a voz do Senhor se sobressai à voz dessas pessoas. O Líbano e o Hermon aqui são montanhas, montanhas altas, rochosas, montanhas extremamente resistentes. E o que Deus está falando aqui? Ele despedaça, ele quebra, ele não faz uma pancadinha no cedro, na árvore que é endurecida e enrijecida. Ele despedaça os cedros. As montanhas, rochosas, firmes, parece que nada abala aquela montanha, ele faz aquela montanha parecer, aqui ele fala, como novilhos selvagens ou como bezerros saltitantes. É como se as montanhas ficassem olinhas perto dele. Não tem coração, não tem pessoa resistente que ele não possa quebrantar. Que a voz do Senhor não possa amolecer. É isso que ele está falando. Eu vou amolecer os montes mais rochosos, as pessoas mais altivas, os corações. Sempre que eu vejo, eu tenho essa impressão. Eu acho muito engraçado as pessoas atacarem a Deus e a sua palavra, e as redes sociais são terra de ninguém, então todo mundo vai lá e posta a asneira que quer, não é? E as pessoas, elas se levantam com um ímpeto para descredibilizar a palavra de Deus, ou descredibilizar o Senhor, e eu me lembro dessa escritura. Eu falo, mas não tem cedro do Líbano que ele não despedace. Esse é o coração que a voz dele vai atingir, vai amolecer. Se até os montes ele consegue fazer isso. A voz do Senhor é poderosa para atingir as terras mais rígidas, os corações mais difíceis. Então, se você tem orado por uma pessoa que você fala, meu Deus, aquela pessoa ninguém convence. Ela é cheia de argumentos, ela é totalmente instruída nas teologias, nas filosofias. Esse coração nunca vai se dobrar. Mentira. A voz do Senhor despedaça esse tipo de pessoa, despedaça esses corações, faz eles se renderem a Deus. E eu, por experiência própria, digo que esses são os melhores crentes que tem. Porque depois que eles se rendem a Deus, aí é definitivo, Então, não desanime de orar por aquele coração resistente, difícil de acessar. Sabe, quando você for orar por essas pessoas, declare. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Comece a liberar essa palavra. Da mesma forma que o Senhor quebra os cedros do Líbano e faz os montes saltarem, o Senhor também vai atingir os corações endurecidos. Eu quero liberar essa palavra. Eu tenho certeza que você lembrou de um coração endurecido aí agora. Então que você possa profetizar essa palavra sobre essas pessoas. Terceiro ponto. Quarto ponto, coloquei os números tudo errado. A voz do Senhor, ela está acima de qualquer destruição ou ameaça. É engraçado porque muitos crentes às vezes têm medo do que está acontecendo na política, do que está acontecendo nos governos da terra, Porque todo mundo, meus irmãos, o mundo todo está sendo preparado para o governo do anticristo. Então nós descansamos nessa palavra, nós já sabemos que tudo isso vai mesmo acontecer. Mas é impressionante que alguns crentes estão assim, com medo do governo, com medo das eleições, com um temor no seu interior. E eu quero te encorajar nessa noite, nessa manhã. Ai, gente, nessa manhã.
Porque o Senhor, a voz dele, está acima disso, está acima de qualquer ameaça de destruição. Verso 7 diz assim: a voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu tempo todos proclamam glória. O Senhor comanda a água de inundação. O Senhor governa como rei para sempre. Então não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo. Aí você pensa assim: nossa, mas esse deserto é muito árido, isso que eu estou passando. Nossa, mas a situação do nosso país, ela é muito difícil, é muito árido, é um deserto muito inalcançável. Que terreno difícil, que circunstância complicada. Como se a voz de Deus ou o poder de Deus não pudesse intervir. E ele diz assim: a voz do Senhor sacode o deserto. É como se ele pegasse um tapete e fizesse assim e voasse areia para tudo que é lugar. Então, a voz do Senhor altera esses cenários, faz as folhas caírem, faz o deserto balançar, sacode esse lugar. A voz do Senhor é potente o suficiente para mudar as situações. A voz do Senhor é potente o suficiente. Basta um comando dele para alterar o rumo da nossa nação. A voz do Senhor é suficiente para mudar a sua circunstância difícil. Basta a voz, um comando dele para que tudo se desfaça. Não é difícil para o Senhor intervir, seja lá no que for. Porque o deserto de Cádiz era um lugar muito difícil. Então até ali o Senhor pode intervir, é isso que o Salmo está falando. Então se você vive uma situação difícil, árida, um cenário que você olha e fala: meu Deus, aqui não tem jeito. Aqui não tem como o Senhor intervir. Eu quero liberar sobre você a palavra de Isaías 43:19. Enquanto eu preparava a mensagem, essa parte me veio esse versículo na mente, porque o Senhor quer liberar essa palavra sobre vocês, sobre a dificuldade que vocês estão enfrentando, sobre os momentos difíceis, sobre os desertos, sobre a nossa nação, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre as suas crises familiares, as crises lá, às vezes na sua vizinhança, no seu trabalho. Isaías 43:19 diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. O Senhor está falando isso, ó. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. O comando da voz do Senhor é capaz de alterar o cenário de qualquer deserto. E no meio desse deserto vai surgir rios, vai surgir águas, vai surgir caminhos. O Senhor, a voz dele vai atingir esses lugares mais áridos da sua vida e vai atingir os lugares mais difíceis da nossa nação. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Outra coisa, o Senhor comanda as águas do dilúvio. Pensem num tsunami. Gente, um tsunami é uma coisa incontrolável. Eu estava estudando com o Felipe, esses dias, sobre a altura das ondas. Eu fiquei imaginando a cena de uma inundação chegando, sabe? Do formato de... a gente vê nos filmes. O desespero que deve dar a quem está vendo aquilo. E muitas vezes algumas situações nos sobrevêm na vida e a gente olha aquelas situações como um dilúvio mesmo. Fala: meu Deus, está chegando isso, vai destruir tudo. E a palavra de Deus está dizendo que Ele está com os pés em cima das águas, controlando. Até o tsunami é manifestação da glória e do poder dEle. Ele está no controle, no governo, não há por que a gente temer. Nas grandes tormentas da nossa vida, quem está controlando essa tormenta? Quem é o Deus dessa tormenta? O Senhor é o Deus da tormenta. A gente não canta aqui? Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Então esse dilúvio é o próprio Deus querendo organizar as coisas.
Às vezes ele vai mandar águas mesmo para inundar, para tirar tudo do lugar, para destruir o que estava, para ele reconstruir algo novo. E basta um comando da parte dele para que isso aconteça. Os discípulos mesmo falaram para ele, né? Lá em Marcos 4:41, quando eles estavam na tempestade, que eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor controla o dilúvio. Não adianta a gente esperar e falar: não, ele não manda o dilúvio. Ele manda o dilúvio, ele mesmo faz apaziguar o dilúvio, ele mesmo tem um propósito nisso. Ele coloca tudo em ordem pela sua palavra, pela sua voz. Lá em Gênesis 1, a gente vê que pela palavra dele, tudo foi colocado em ordem. A terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse, bastou um comando da voz dele: haja luz, e tudo começou a existir, e a luz começou a existir. Bastava comandos de voz do Senhor. Só um comando do Senhor: haja luz, e houve luz. A voz dele é poderosa. Hebreus 11:13 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que é visível. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, que é o verbo, que é a palavra. E sem ele nada do que foi feito se fez. Não há nada que possa deter a voz do Senhor. Basta um comando da voz dele. Nós precisamos nos aproximar dessa voz. Nós precisamos compreender e discernir essa voz. Não tem como, a voz dele é inconfundível, meus irmãos. Não tem como a gente confundir, a menos que os nossos ouvidos espirituais estejam afetados, a menos que a nossa distância seja tanta, a rebelião do nosso coração seja tanta, que a gente não consiga discernir. Então, se hoje nós não estamos discernindo e entendendo o que ele quer falar, se nós não ouvimos ele falar, se nos momentos de angústia, de dificuldade, o medo se sobressai, nós temos que nos chegar a ele, gastar mais tempo com a palavra dele. Irmãos, isso é fundamental para nós. Nós como igreja, nós vamos viver momentos difíceis e sombrios. Se nós não reconhecermos o poder da voz do Senhor, nós vamos sucumbir em meio às dificuldades. Aí ele conclui dizendo assim, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Esse Senhor cuja voz é poderosa, cuja voz é como de trovão. Esse Senhor que troveja sobre o mar e que pela sua palavra coloca absolutamente qualquer caos em ordem. E pela sua palavra ele chama à existência aquilo que não existe. Esse Senhor, é nele que nós nos apegamos. E ele dá força para quem? Para o seu povo. Agora eu quero perguntar: você é povo dele? Porque todas as promessas de Deus, elas estão condicionadas à nossa obediência. O Senhor, eu não sinto que Deus não me ajuda, mas espera aí, você pertence a Ele, você se rendeu a Ele, porque Ele dá força ao seu povo. O Senhor, esse que controla todas as coisas pelo poder da sua voz, os abençoa com paz. Nós somos o povo que vê tudo virado num caos e estamos cantando. Nós somos o povo que vemos a inundação, o tsunami, a angústia que está para vir sobre a nossa nação, e estamos tranquilos. Ele é o Senhor da tempestade. Nós temos essa paz, e não é porque nós não temos tempestade, não. Nós reconhecemos a voz dele nas turbulências, reconhecemos a voz dele na tempestade, por isso nós temos essa paz. Então que nessa noite nós possamos querer ouvir a voz do Senhor, que nós possamos querer obedecer a sua voz, porque, como eu falei no primeiro tópico, muitas vezes nós escutamos muito bem, nós só não queremos obedecer. Que nós possamos declarar a grandeza dele, o governo dele sobre todas as coisas. Eu quero te convidar a ficar em pé, que nós vamos
cantar um hino de adoração ao Senhor, assim como Davi conclama os seres celestiais a darem honra e glória àquele que está sentado no trono. Nós também somos convidados a nos prostrar diante dele, reconhecer a grandeza dele, a grandeza da sua voz, o poder do seu nome. Que nós possamos aclamar ao Senhor e declarar ao Senhor essa canção nessa noite, que nessa semana você ore o Salmo 29. A palavra de Deus é para ser proclamada em voz alta. Comece a declarar essa palavra. Eu tenho certeza absoluta que quanto mais você se apegar a essa palavra, mais nítida e audível vai ficar a voz do Senhor para você. E quando Ele falar com você, não endureça o seu coração. Porque muitas vezes a voz do Senhor vai falar aquilo que a gente não quer escutar. E a gente precisa estar sensível para ouvir a voz dele e colocar em prática. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos cantar de novo. Aclame o Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.